Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E essa é a nossa segunda lição. Nicodemos ouve as boas novas. Hoje a nossa lição está baseada no livro de João, no capítulo 3. E o nosso texto áureo também está em João, no capítulo 3, no versículo 3, somente a parte B, que diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3, parte B. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele era um fariseu, um doutor da lei. E ele era um líder muito respeitado pelos judeus, porque ele sabia a lei, ele ensinava a lei para os judeus. Nicodemos, ele saiu certo dia à noite para ir ter com Jesus. Ele foi escondido porque a maioria das pessoas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, mas ele acreditava que Jesus era Filho de Deus. Por isso ele foi ter escondido com Jesus, porque imagina as outras vezes Nicodemos, um doutor da lei, se encontrando com Jesus, o que o povo não ia falar, não é? Então, Nicodemos chegou para Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos acreditava que Jesus era Filho de Deus, porque esses sinais e maravilhas que Jesus realizava, ele acreditava que só quem poderia fazer é só quem estivesse cheio da graça de Deus, somente Filho de Deus poderia realizar esses sinais e maravilhas. E Nicodemos, assim que terminou de falar com Jesus, ele achou que Jesus ia elogiá-lo, mas não. Jesus olhou para Nicodemos e disse assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou assim assustado. Como assim? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Como pode eu, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não tem como. Aí Jesus disse assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse assim para Nicodemos: as pessoas nascem da carne e elas praticam a obra da carne, mas aquele que é nascido do Espírito, da água e do Espírito, ele pratica a obra do Espírito. Assim como o vento assopra e você não vê o vento, mas você sente o vento, assim é o Espírito de Deus. Quando você é nascido do Espírito, você fica assim, com a mesma aparência carnal, mas o Espírito de Deus age dentro de você, no seu coração, transformando a sua vida, porque todos nós somos pecadores, mas com a ajuda do Espírito Santo temos a nossa vida transformada. A gente não vê o Espírito Santo, mas a gente sente ele agir na nossa vida. E é isso que Jesus queria dizer para Nicodemos. E Nicodemos ficou espantado com aquelas palavras que Jesus disse. Aí Jesus falou para Nicodemos: como pode você, um doutor da lei, um escriba, um doutor da lei, não saber disso? E Jesus disse: assim como a serpente foi levantado no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque naquele tempo, no deserto, no tempo de Moisés, as pessoas pecaram e Deus mandou serpente
venenosas para mordê-lo. E assim Moisés estendendo uma serpente, aquele povo que acreditasse e olhasse para a serpente seria curado. E aquele mal daquela serpente não mais seria para a morte, mas aquela pessoa seria curada. Então, assim era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, porque todos os pecadores, todos aqueles que olhassem e crescem em Jesus, que ele fosse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seria libertado do mal, seria curado do pecado. Como? O sangue de Jesus lavaria de todo o pecado, porque no versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o que Jesus estava tentando dizer para Nicodemos, ele tinha que nascer do Espírito, ele tinha que acreditar que Jesus era o Filho de Deus e assim deixar o Espírito Santo operar, agir na vida dele. Assim, não mais praticando o pecado que é da carne, mas praticando as boas obras que, pelo intermédio do Espírito Santo, ele conseguiria praticar, porque por si só não conseguimos, por si só ele não consegue praticar a obra do Espírito, porque ele está na carne, mas quando ele é nascido no Espírito, sim, ele consegue praticar as obras do Espírito. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos. E Nicodemos creu em Jesus. Tanto que quando Jesus morreu, Nicodemos e seu amigo foram pedir para que pudesse sepultar Jesus. Nicodemos e um amigo levaram incenso, levaram ataduras para enrolar o corpo de Jesus e sepultar Jesus. Então, Nicodemos ouviu aquela palavra de boa nova e acreditou e creu que Jesus era o único Salvador. E assim nasceu da água e do Espírito, deixando o Espírito de Deus agir na vida dele, não mais agindo pela carne, mas pelo Espírito. Então, não devemos apenas conhecer a palavra de Deus, devemos conhecer e praticar, porque quem conhece e não pratica não é nascido do Espírito, mas quem conhece e pratica, sim, é nascido no Espírito, porque deixa o Espírito comandar a sua vida, deixa o Espírito guiar para o caminho certo, não mais cometendo o pecado, mas sim cometendo as boas obras, obras de salvação. E quem aceita Jesus como seu Salvador, que morre para a carne, mas se nasce para o Espírito, tem direito à salvação e tem direito a ir morar com Jesus, tem o direito de entrar no reino dos céus, tem direito de entrar e participar do reino de Deus. Você é nascido no Espírito ou você ainda está na carne? Para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não nasceu da água do Espírito, vamos orar e vamos falar com o Papai do Céu e vamos crer e confiar para que Jesus, o Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas e que possamos nascer para o Espírito e morramos para a carne, para que não mais praticamos as obras da carne, o pecado, e sim praticamos a palavra de Deus, aquilo que está escrito aqui na Bíblia que Jesus deixou para nós. Praticamos as boas obras. Senhor Deus, Pai eterno, venho te pedir, Senhor, interceder pelo favor dessas pessoas que ainda não nasceram, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, que ainda são dele na carne, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa estar operando na vida delas, assim, nascendo para Ti, nascendo para o Teu Espírito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome.